Provérbios 24:10, o verso diz assim: se te mostrares o que, igreja? Fraco, frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém. E olha só, nesta palavra nós encontramos aqui, irmãos, o Senhor então nos dizendo que nós não podemos permitir que as lutas venham nos esmorecer. Nós não podemos permitir que as dificuldades venham nos fazer desanimar. Eu estava nessa versão buscando o entendimento. Na versão que eu estou mencionando está escrito assim, ó: é nos momentos difíceis que você mostra a força que tem. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? O versículo, né, nessa tradução. Diga comigo: é no momento difícil que você mostra a força que tem. E eu, nessa tradução, estava refletindo, é no momento difícil, é na luta, é na adversidade, que então nós mostramos como que se a gente então pudesse medir a força que está em nós. E aqui eu vejo, irmãos, que então nós temos um medidor de força, quando então passamos por lutas, passamos por dificuldade. Veja só, quantas pessoas que na hora da batalha, da dificuldade, ela está fraca, ela está desanimada. Então o medidor de força está mostrando para ela que o nível está baixo, está pouco. E olha, igreja, muitas pessoas estão vivendo dia após dia com pouca força. Elas já perceberam, né, ao ponto de que a pessoa fala assim: eu estou fraca, eu estou precisando de ajuda, eu estou, né, nas últimas, já não aguento mais. Só que muitas pessoas neste momento, o que acontece? Elas não procuram ajuda, elas não procuram ali a direção de Deus, para então ela buscar no Senhor, irmãos, a força que ela precisa. Né? Então, que a gente venha refletir, meditar, que a gente possa, cada um olhar para si, cada um então ver, né, como você se encontra, se você tem passado por um momento difícil, se você tem passado por uma luta, uma dificuldade, como que você mediu já a sua força? Você vê que você está com pouca força, ou você consegue, né, perceber que você tem uma força suficiente, que você pode então vencer essas batalhas, essas lutas. Amém, igreja? Mais uma vez, vamos lá? Diga comigo: é no momento difícil que eu consigo mostrar a força que eu tenho. Olha só, tá aí, né? Olha aí, ó, é VFL, né? A gente não tem baixado, mas aí ele buscou essa versão aí. É nos momentos difíceis que você mostra a força que tem. E a gente pode ver, irmãos, que é a realidade, né? É na hora da dificuldade que a gente vê que se a gente está bem com Deus ou não, se a gente tem força ou não, se a gente, né, está em condição de batalha ou não, né? Então é as dificuldades. Eu vejo aqui que Salomão, claramente, né, ele está nos mostrando que, irmãos, é na luta que nós vamos então... vamos colocar com essa palavra, né, onde a gente vai detectar ou até mesmo perceber, né, que a gente precisa de ajuda. Eu tenho aqui também uma versão que eu quero ler com você, um versículo que está, abra Neemias capítulo 8, o verso de número 10. Neemias 8:10. É bem conhecido também essa passagem. A declaração bíblica é que a alegria do Senhor é a nossa força. Pode ver aqui, né, principalmente aí na parte final, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. Então veja só, vamos pegar primeiro aqui um ponto que me chama a atenção, depois a gente vai aplicar o que esse versículo está falando. Eu vejo, irmãos, que quando o autor aqui, ele faz essa declaração que a alegria do Senhor é a nossa força, eu vejo que ele está falando assim: Deus se alegra, Deus fica feliz quando nos vê forte, quando nos vê, irmãos, em pé. Então, o que o Espírito Santo quer de mim e de você? Que a gente esteja forte para também poder alegrar a Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, você vai ver Paulo relatando, né, uma declaração assim: não entristeça o Espírito Santo. E como é que a gente também entristece o Espírito Santo?
o próprio Deus, quando nós então estamos fracos, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos esmorecendo. Irmãos, Deus fica feliz em ver o seu filho, em ver eu e você, irmãos, alegres, né? Ver a gente animados. Então nós temos que dar esse gosto para Deus. Embora as pessoas falem assim, mas nem todo dia é dia de sorrir. Mas a gente tem que pegar, irmãos, um momento de dor e fazer com que aquele momento de dor, irmãos, a gente pode, na presença do Senhor, se alegrar verdadeiramente, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Veja que a palavra de Deus está nos mostrando aqui que o Senhor espera que eu e você venha triunfar, venha vencer. Deus quer, irmãos, que você conquiste. Deus quer que você venha realizar os seus sonhos. Deus quer ver a sua felicidade e Ele se alegra com isso também. Amém, igreja? Então, mais uma vez, vamos fazer a leitura, só a parte final, vamos lá. A alegria do Senhor é a vossa força. Mais uma vez, vamos lá. A alegria do Senhor é a vossa força. Resumindo, Deus se alegra quando nos vê forte. Deus fica feliz quando a gente está, irmãos, em pé, né? Posicionado. Você vai ver uma declaração do profeta dizendo, põe-te em pé que eu falarei contigo. Deus quer, irmãos, ver a gente em pé, na batalha, lutando, de cabeça erguida. Você vai ver uma declaração do salmista dizendo, eu elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então é de cabeça erguida, é com os olhos voltados para Deus, que a gente vai conseguir, irmãos, ter força, e nós vamos continuar nessa caminhada, enfrentando os desafios da vida, e não nos desanimando. Tem gente que desanima fácil demais. Qualquer coisinha, irmãos, ela está ali, né, abatida, desanimada, ela está ali entristecida, ela acaba esmorecendo. A orientação do Espírito de Deus para nós hoje, irmãos, por maior que seja a sua luta, não deixe que você venha, né, se entregar. Você tem que dizer para você mesmo, eu não vou entregar os pontos, eu não vou me desanimar, eu não vou ficar, né, esmorecido, eu não vou ficar para baixo. O inimigo quer, irmãos, que a gente fique abatido. O inimigo quer que a gente seja levado pela angústia, pela tristeza, aonde muitos acabam se isolando, muitos acabam ficando ali presos, muitas vezes em cima de uma cama, ali muitas vezes até mesmo num quarto sem sair, sem querer ter contato com as pessoas, porque ali elas se encontram isoladas, abatidas, desanimadas. Quantas pessoas que deixaram de trabalhar, deixaram de ter uma vida ativa, irmãos, fora diante da sociedade por causa do desânimo. O desânimo foi vindo, a pessoa foi esmorecendo, a pessoa foi ali ficando abatida, e quando ela se vê, ela está ali em cima de uma cama, ela está ali dentro de um quarto preso, passando horas e horas, irmãos, sem poder então viver uma vida, né, vamos colocar, enfrentando os desafios e triunfando. Então que o Senhor possa, irmãos, nos fazer entender que eu tenho que dar esse gosto para Deus, eu tenho que trazer essa alegria para o Senhor. E olha, igreja, essa alegria que vem de Deus é uma fonte de poder que traz renovação para a nossa vida. A nossa vida, ela é renovada nos momentos da dificuldade, quando nós nos apegamos com Deus, né? Quantas pessoas que às vezes falam, mas essa alegria, ela é passageira. A passageira é do mundo. A alegria, irmãos, que o mundo proporciona, é uma alegria que é levada à ilusão, né? Algo que a pessoa coloca na cabeça, cria, é algo que é para o momento. Veja que quantas pessoas que elas têm prazeres, às vezes ali, somente numa festa, somente quando está usando ali uma droga, está fumando, bebendo, se prostituindo, fazendo algo errado. Aí depois que passa isso, a pessoa, ela cai em si. O que eu estou fazendo da minha vida? Isso não é vida, isso não é se alegrar, né? E com o Senhor, mesmo tendo lutas, dificuldades, Ele traz, irmãos, essa alegria para o nosso coração. A alegria que vem, irmãos, trazendo renovação para a nossa força, para o nosso ânimo. Essa alegria, irmãos, ela é profunda e duradoura. Essa alegria vem da presença de Deus para a nossa vida. Amém, igreja? Então diga comigo, Deus se alegra quando me vê forte, quando me vê animado, né? Quando me vê em pé. Deus se alegra. Vamos dar essa alegria para Deus. Muitas vezes a gente, irmão, só está levando, né, tristeza para Deus, a gente está entristecendo o Senhor. Não, chegou a hora, eu vou me posicionar. Esses dias o irmão até me falou, comentando, né? Ele dizia assim, eu nunca decepcionei, nunca dei tristeza para minha mãe,
Quantas pessoas que, né, já fizeram isso e faz isso até hoje? E aí eu fico pensando, irmãos, a gente também tem que se posicionar dessa forma. Não, eu não vou entristecer o meu pai, meu Deus. Eu não vou dar essa tristeza, né, para o meu Senhor. A gente tem que ter essa cobrança interna de nós mesmos para não esmorecer. Porque muitas pessoas estão em igreja isoladas, esmorecidas, desanimadas, porque o inimigo vem vindo, vem então tirando, né, essa força interior, e quando ela percebe, ela já está ali abatida e muitas vezes até longe da presença de Deus. Eu encontro aqui em Lucas capítulo 18, uma passagem que eu quero também compartilhar com os irmãos. Vamos fazer a leitura? O texto aqui é pequeno. Lucas 18, vamos ler do 1 ao 8. A parábola do juiz iníquo, o juiz que endureceu o coração, aquele homem que foi duro, perverso, não fazia justiça para uma senhora viúva, uma pessoa que estava à procura de solucionar os seus problemas. Contrário, Lucas 18, a partir do 1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Só para enfatizar aqui, dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca esmurecer, né? Aí diz o 2, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos depressa, Deus fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Então vamos aqui pontuar essa história e vamos ver aqui, irmãos, levando para uma mulher que insistiu. Uma mulher que tinha tudo para esmorecer, uma mulher que tinha tudo para desanimar, porque, irmãos, pensa comigo, eu acredito que você já passou por situações que você faz, que você se esforça, que a expressão de palavra, né? Você dá a vida por algo e você não vê resultado, você não vê mudança, você não vê uma diferença, né, notória. Às vezes você fala assim, eu estou perdendo meu tempo, todo esforço aplicado, toda a dedicação, eu faço, eu me posiciono, eu tomo as decisões que devem ser tomadas, mas não tem nada de diferente. Quantas pessoas que não passam por isso? Né? Já passaram, estão passando, e irmãos, a gente vê que isso tem feito muitas pessoas voltarem atrás, retrocederem. E essa mulher, ela insistiu. Essa mulher nos mostra, irmãos, perseverança, determinação. Essa mulher nos mostra firmeza no propósito diante das circunstâncias, diante da dureza do coração dos homens. Olha só, tantas lições que a gente pode aprender com esta mulher. Enquanto eu falo aqui, permita o Espírito Santo falar ao teu coração na situação que Ele quer tratar com você. Como a gente sempre fala, irmãos, tem gente que o caso é casamento, é vida conjugal, tem outros que é financeiro, tem outros que é vida espiritual, tem outros que é a chamada, né, ministério. O que você tem pensado em desistir? O que você tem olhado e fala assim, não, eu estou perdendo meu tempo, não é isso que é para ser mesmo, porque se fosse, não seria tão difícil assim. Alguns chegam até a falar, se Deus estivesse no negócio, né, já teria acontecido algo diferente, mas não vejo nenhuma resposta, nenhuma saída, eu vou desistir disso, vou abrir mão. Quantas pessoas que estão nessa condição, de desistir do casamento, desistir da fé, desistir, irmãos, né, do trabalho, desistir daquilo que ela está fazendo, porque ela não tem visto justiça, ela não tem enxergado uma resposta. E aqui a gente vê perseverança.
Uma coisa que eu aprendo aqui de início, irmãos, eu gostaria que você guardasse no coração. Mas para guardar no coração, repita comigo olhando para a pessoa que está ao seu lado. Diga para ela assim: Deus só julga a causa daqueles que perseveram. Entendeu isso? Talvez a sua causa ainda não foi julgada porque você parou, porque você desistiu. Talvez a sua causa não foi atendida ainda porque está faltando determinação, está faltando, irmãos, firmeza. Lembra da declaração bíblica quando o Senhor fala para nós: determinando tu algum negócio, seja o quê? Frouxo, seja esmorecido, é isso, irmãos? O que a Bíblia fala? Determinando tu algum negócio, fazendo algo, o que você e eu devemos fazer? Ficar firme, é perseverar, é insistir. Ah, mas eu não vejo. A gente não tem que levar a vida, irmãos, por aquilo que a gente está vendo. A gente não tem que levar a vida, irmãos, por aquilo que a gente está passando. A sua fase, o seu momento não vai definir o seu futuro em Deus. Mas muitas pessoas falam: ah, mas o momento é difícil. Embora o momento seja difícil, você tem que, irmãos, ir até Deus para que no Senhor você coloque todas essas aflições diante dele. Quantas pessoas têm carregado pesos que não deveriam estar carregando? Não? Mas está pesado, está difícil, está insuportável, a pessoa já não está mais aguentando. Então aqui a gente vê, irmãos, que a causa foi julgada porque esta mulher mostrou o que, igreja? Perseverança. Essa mulher teve o que? Determinação. Imagina comigo aqui, irmãos, o cenário. Todos os dias essa mulher batia na porta lá do juiz: eu tenho uma causa. Ele talvez nem ouvia, nem atendia, nem abria a porta, mas todos os dias essa mulher: eu tenho uma causa, tem algo que precisa ser julgado diante dos meus adversários. E aí, irmãos, o que a Bíblia está nos mostrando? Deus, o Senhor Jesus aqui está mostrando essa parábola, mostrando aqui para nós que, irmãos, é na perseverança que as nossas causas serão atendidas. É na perseverança, é na luta que nós vamos ter, irmãos, atendidos, né, o desejo do nosso coração. Então o versículo nos mostra aqui que se essa mulher tivesse desistido, se essa mulher tivesse desanimado, parado, se ela tivesse, irmãos, retrocedido, ela teria perdido a causa, né? Muitas pessoas estão perdendo causas que não eram para ser perdidas. A Bíblia está nos mostrando, irmãos, que nós temos que perseverar, por mais difícil que esteja. Talvez você está num ponto, numa condição que eu não aguento mais. É como nós começamos a leitura, né? É nos momentos difíceis que você, irmãos, mostra a força que você tem. É essa luta que está mostrando para você que você não tem mais condição, que você não tem mais, né, força para lutar. Então você já percebendo isso, você tem que ir até Deus para renovar as suas forças. O Senhor fala: vinde a mim, vós cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente precisa saber, irmãos, discernir, separar o cansaço físico como o cansaço mental e até mesmo o cansaço espiritual. Tem pessoas que elas confundem tudo. Elas estão cansadas fisicamente, aí ela logo toma uma definição daquele cansado: ah, eu cansei de Deus. Não é o cansaço de Deus, não. É o físico que está cansado, o corpo não está aguentando. E aí a pessoa ela já fala: eu não quero nem mais ir para a igreja, cansado eu estou, não quero mais buscar Deus. Ei, você está cansado fisicamente, vai dormir, vai descansar, vai para o seu corpo ficar melhor, para você ter mais vigor, mais força para você estar vencendo. Me lembra que agora, e eu acredito que até o próprio Espírito de Deus me faz aqui, dizer isso para a igreja. Eu contei, acho que numa reunião ministerial, eu conheci, irmãos, um jovem rapaz, há muitos anos atrás, quando eu ainda morava em Rondonópolis, ainda morava na igreja, solteiro era, e esse jovem, ele tinha aquele momento com Deus, olha, espetacular, mais maravilhoso, um homem temente a Deus, um homem que buscava o Senhor de todo o seu coração, só que ele invertia as horas de buscar a Deus. É claro que a Bíblia diz que aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Sim ou não? Está escrito, tem que buscar. Mas é a noite toda, igreja. O corpo não vai aguentar no dia seguinte. Olha só o que eu estou dizendo. Esse jovem perdeu, irmãos, uma das maiores oportunidades na sua vida. Porque ele estava buscando a Deus na madrugada, e às vezes estava até voltado para um fanatismo, né, onde que ele trocava a noite toda. E aí, irmãos, no outro dia tinha que trabalhar. E que corpo que aguenta? Passar a noite acordado,
e trabalhar no dia seguinte. O patrão foi vendo, irmãos, o empenho diminuindo, foi vendo ele esmorecendo, foi vendo ele não tendo força, e aí perdeu a oportunidade. Depois ele despertou, falou assim: eu vou buscar a Deus de madrugada, mas agora com sabedoria. Vou estabelecer horas, tempo, vou buscar a Deus e vou ter força no dia seguinte para trabalhar. Então, igreja, é o que a gente precisa entender. O que eu estou dizendo com isso? A gente precisa ter discernimento, se a minha força é física ou é espiritual. Esse jovem rapaz, ele estava forte espiritualmente, mas estava fraco fisicamente. E aí chegava para o trabalhar, e aí não conseguia render, não conseguia produzir, porque o corpo não aguentava. Então a gente precisa saber separar as coisas. Opa, a minha força física está fraca, então eu vou buscar algo para fortalecer fisicamente. Agora, a minha força espiritual está fraca, então eu vou buscar de forma espiritual para que eu venha me fortalecer. Então é essa separação, esse discernimento que a gente precisa ter para buscar a Deus. Amém, igreja? Então veja só, voltando aqui para Lucas 18, o que a Bíblia está nos mostrando aqui? No verso 2, volta ali aí. A primeira parte aí você fica bem claro que Deus, ele julga a causa de quem persevera. No verso 2, está escrito assim: havia numa cidade um certo juiz que nem Deus temia, nem respeitava homem algum. Olha só, o que a gente encontra aqui? Uma pessoa que não se importa, uma pessoa que ela não temia, uma pessoa que, irmãos, estavam ali, sem compromisso nenhum com a sociedade, com as pessoas. E a gente se depara com pessoas também na atualidade. Quantas vezes você está diante de pessoas que não têm compromisso nenhum, pessoas que não estão nem aí do que está acontecendo na sua vida, pessoas que não se importam com você, pessoas que não querem te ajudar. Veja que isso é bíblico, irmãos. Desde o tempo passado, sempre existiu, mas não é porque eu estou perto de pessoas desinteressadas, perto de pessoas que não têm compromisso nenhum, que eu vou deixar de perseverar. Às vezes a pessoa fala assim: eu nem vou se esforçar porque a pessoa não faz a parte dela. Uma coisa que a gente tem que entender, irmãos, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós não podemos deixar de fazer porque o outro não está fazendo. Se o outro não está fazendo, ele vai prestar conta, vai ter consequências das ações dele. Então eu tenho que fazer. E essa mulher, irmãos, viu que esse homem não se importava, viu que esse homem não tinha interesse nenhum, não tinha respeito por homem algum, mas mesmo assim ela estava fazendo a parte dela. Você já passou por situações assim? No trabalho, às vezes até em casa, às vezes na igreja ou em qualquer outro lugar, você vê pessoas à sua volta que não tem interesse nenhum, não se importa com nada, não quer ajudar, não quer estender o braço. Irmãos, vida que segue. Eu não vou ficar olhando para essas pessoas que não querem nada com nada e me igualar a elas. Se elas não querem, eu quero, eu vou buscar a Deus, eu vou perseverar, eu vou fazer a diferença. Essa mulher fez a diferença no meio de pessoas desinteressadas. Ela fez a diferença no meio de pessoas que não se importava, não dava a mínima para as pessoas. Pode pegar aí a parte final. Ele não temia Deus e nem respeitava as pessoas. Então, se você tem passado por situações que você vê que no seu trabalho, na convivência do dia a dia, tem pessoas que não se importam com você, irmãos, continue perseverando. Não desanime por causa dessas pessoas. Esse tipo de pessoas sempre existiu. Amém? Terceiro aí, vamos para o verso 3. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. A frase final: faze-me justiça contra o meu adversário. O que ela está fazendo? Pedindo ajuda. Irmãos, faze-me justiça contra o meu adversário. Por trás dessa frase ela está dizendo: me ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Eu preciso que você me estenda as mãos. Essa mulher está, irmãos, reconhecendo que precisa de ajuda. É claro que cada um, irmãos, deve analisar, no geral, a sua vida. Será que não tem uma área da sua vida que você está precisando de ajuda?
essa declaração, faze-me justiça, né, contra os meus adversários, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Veja que ela está, irmãos, aqui recorrendo, ela está buscando ajuda, mesmo quando então, né, estava ali tão frágil, ela estava ali tão ali, né, sem apoio, sem incentivo das pessoas, mas mesmo assim ela estava pedindo ajuda. É a terceira lição que a gente vê aqui, irmãos. Por mais que a gente esteja por lutas, né, dificuldades, Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso de socorro, eu preciso de que esta causa seja julgada. Amém? Pula para o verso 8 aí, para a gente concluir aqui. O que a Bíblia está dizendo aí? Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Para a gente entender, irmãos, depressa. Eu vejo que Deus, ele tem pressa para nos socorrer. Deus tem pressa para fazer justiça. Deus não nos deixará esperando para sempre. Se a gente tiver, irmãos, perseverando, nós alcançaremos a nossa vitória. Justiça Deus fará em nossas vidas. Ele atenderá a nossa oração. E no momento, né, de lutas, de adversidade, a nossa causa será julgada. Amém, igreja? Diga para o irmão que está perto, diga assim: Deus é capaz de fazer justiça. O que você acabou de dizer? Deus é capaz de te ajudar. Deus tem a capacidade, irmãos, de reverter a sua história, a sua situação. Mas tem que ter perseverança. Né? E eu creio, irmãos, que o Senhor preparou esse dia para renovar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão com pouca força. O Senhor vai te fortalecer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet, fique na paz de Cristo.